Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Agradecido a Deus pela vida, pela saúde e pela esperança sempre renovada na volta de Jesus. Agradecido a Deus por você que tem nos ajudado a continuar, tem nos encorajado a continuar fazendo esse trabalho. Agradeço pelas orações, que certamente eu sei que você ora por nós. E agradeço porque você também gasta, você não perde, você gasta um tempinho assistindo aos vídeos, compartilhando, comentando. E é essa vida que nós escolhemos, esse é o trabalho que nós escolhemos e estamos dando tempo a Deus para que continuemos fazendo esse trabalho. E você tem sido nosso ajudador, pelo que agradeço imensamente. João capítulo 15, versículo 1 a 6. João 15, 6. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 ao 6. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Glória a Deus. Galhos secos é a nossa temática de hoje. Meus amados, Jesus estava preparando os discípulos para a sua breve partida, isto é, ele estava terminando o seu ministério aqui na terra. E como ele havia passado ali 3 anos e meio com os discípulos, ele estava preparando o caminho para a sua ascensão, para a sua saída. Porque não era fácil alguém, de uma hora para outra, se ver órfão de alguém tão grandioso como o Senhor. Alguém que, enquanto esteve com eles, pregava o Evangelho e as pessoas ficavam embebecidas pela sabedoria e poder da palavra que saía da boca do Senhor Jesus Cristo. Aquele que, durante o tempo que esteve com ele, devolveu a visão a vários cegos, curou leprosos, devolveu o movimento a vários paralíticos, renovou a esperança de muitos. Então, era este que estava se preparando para ir para o céu e ele estava, então, preparando também os seus discípulos. No capítulo 14 desse mesmo livro, ele diz: não se turbe o vosso coração, isto é, não se entristeça. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isto é, eu estou indo, mas não se preocupem, porque vocês vão também. Não há apenas um lugar para mim e vocês vão ficar... Não, há morada para todos. Aí ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Nós estamos aguardando essa outra vez que ele disse que vem. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas eram as palavras
alentadoras que o Senhor dizia aos apóstolos, a quem estava ali ouvindo, para que ele se preparasse, que ele estava indo para o céu, veio cumprir uma missão dada pelo Pai e estava retornando ao Pai. Como ele veio e venceu, ele estava retornando ao Pai. Mas que as pessoas que aqui ficaram também iriam, não naquele momento, mas ele disse, eu vou e voltarei outra vez e vos levarei. A garantia, onde eu estiver, não se preocupem. Vocês estão comigo? Não passaram 3 anos e meio comigo? Pois para onde eu for, vos levarei. Que garantia maravilhosa. Mas ele estava também falando, ou preparando os discípulos acerca dos frutos. Preparando os discípulos para que eles evitassem a esterilidade espiritual. Eles foram chamados para dar fruto. Para dar fruto. Ninguém foi chamado para não dar fruto. Para não frutificar, para ficar no mesmo. Como aquele lá do talento que recebeu um talento e enterrou. Ninguém foi chamado para isso. Nós fomos chamados para dar fruto. E aí ele começa a dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, isso ele estava dizendo, alertando o discípulo. Toda vara em mim que não der fruto, tira e limpa as que dão para que deem mais. Daí nós aprendemos que há a possibilidade de alguém estar em Jesus Cristo e não dar fruto. Pessoas que estão na igreja, pessoas que cantam nos grupos, nos corais, pessoas que exercem o ministério da música, pessoas que estão nos cargos da igreja, pessoas que estão liderando as igrejas, estão teoricamente ligadas na videira, mas não dão fruto. E a sentença de Jesus é essa, quem em mim não der fruto, tem que ser tirada. Às vezes nós ficamos impacientes, mas a sentença é essa. Está em Jesus, diz que está, faz tudo de quem está, mas não dá fruto, vai ser tirado. E quem dá fruto vai ser limpo para que dê mais fruto. Aí ele diz, vós já estáis limpos. Ele não estava falando com os discípulos. Eu estou falando que tem que ser limpo, mas não são vocês. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aí ele diz, está em mim. Ele pede, está em mim e eu garanto que estarei em vós. Aí diz, como a vara em si mesma não pode dar fruto, vós também não poderão dar fruto se não estiverdes em mim. Portanto, estejais em mim. Essa é a ordem do Senhor. Está no Senhor. O apóstolo Paulo disse que aquilo que parecia lucro para ele, ele reputou como perda por Cristo. Isto é, algumas coisas que a gente tem, que a gente acha que nos dá um grande valor, que nos tornam grandes, que nos tornam conhecidos, que nos tornam sábios. Paulo diz que reputou tudo perda por Cristo. Isto é, eu não me proponho a me ocupar com aquilo que não agrada a Deus. Então Jesus diz ao discípulo, estai em mim e eu em vós. Eu sou a videira, ele repete. E vós as varas. Primeiro ele diz, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Agora ele acrescenta, ele é a videira, o pai é o lavrador e os apóstolos ou aqueles que aceitam a Jesus eram as varas. Aí ele vai direto. Se alguém estiver em mim, no versículo 2, alguém pode estar em Cristo sem dar fruto, sem produzir fruto. Aí ele diz, se estiver em mim, ou se não estiver em mim, o que estiver
e não produzir frutos, será lançado fora. O que estiver, parece que está, tem tudo para estar, mas não está. Ele diz que vai lançar fora. E se alguém não estiver mesmo, nem parecer que está, será lançado fora também. Então, quem está na igreja parecendo que está em Cristo, é igual a quem está fora que não está em Cristo. Para Jesus é a mesma coisa. Tanto quem parece estar, quanto quem não está, quem reconhecidamente não está, todos serão lançados fora. E a Bíblia diz que serão lançados no fogo, e esse fogo vai arder. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus é a árvore, é a videira. O galho nunca dará fruto se não estiver ligado na videira. Mas tem uma também. Se esse galho estiver ligado na videira, mas não tiver mais vida, ele seca. E o galho seco não produz mais fruto, só presta para contundir quem chegar perto, machucar quem chegar perto. Galho seco na videira não dá fruto. Galho seco na videira só presta para machucar quem estiver perto. Então, para que galho seco na videira? Tem que ser tirado, tem que ser cortado. Tem que ser extirpado. Olha que a Bíblia diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara. A vara é a mesma coisa do galho. E secará. Vai secar lá fora, na árvore não. Galho seco na árvore só vai puxar, vai dificultar a vida da árvore. Porque ela não produz mais nada, vai dificultar a vida da árvore. Então, para dificultar a vida, vai secar lá fora. Vai secar lá longe. E quando ela é jogada fora, é lançada fora, a vara seca é lançada fora, alguém vai colher e vai lançar no fogo. Eu me lembro quando eu trabalhava no interior do estado, lá na minha querida Monte Alegre, que a gente ia fazer a coivara. Alguém roçava, aquele mato mais fino, e a gente fazia a coivara. A coivara era aquele monte de gravetos, de galhos secos. E aí a gente jogava fogo, só ficava cinza. É isso que vai acontecer com quem finge que está com Jesus, mas não dá fruto, e com quem não está, que também não dá fruto. Quando nós falamos de fruto, não é necessariamente que alguém ganhe almas. Não são só as almas que são frutos para Deus. Não. É quando você é amigo de alguém. É quando você abençoa alguém, abençoa a igreja, abençoa um necessitado. Porque Jesus diz que ele, naquele dia ele vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu estava à fome e deste-me de comer. Estava com sede e deste-me de beber. Estava doente e visitaste-me. Estava preso e foste me ver. Tudo isso é fruto, não é só a alma ganha, não. Porque senão, se for só alma, a gente vai achar que o ganhar das almas tem a ver com a minha possibilidade. Tem a ver com a minha sabedoria. Tem a ver com a minha eloquência, com o meu poder, com a minha avaliação positiva. Então não é só isso. É quando você trata bem alguém, é quando você aconselha alguém, é quando você ora por alguém, é quando você acompanha alguém numa situação difícil. Isso é fruto. E nós temos que dar esses frutos. Se não dermos, apenas seremos parecidos que estamos ligados com Cristo, mas não estamos. O que Deus quer, Jesus quer que nós demos frutos. E ele diz aqui, no versículo 15, do mesmo capítulo 15, versículo 16 do mesmo capítulo 15.
não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.